vou falar em enxaqueca, que é diferente de dor de cabeça. Isso é brabo, viu? Eu vi essa... O Dr. Guilherme fez uma entrevista com... Não, nós fizemos uma entrevista com um rapaz que tem enxaqueca. E você presta atenção, daqui a pouco que eu vou mostrar a entrevista dele. Sabia que 34 milhões de brasileiros têm enxaqueca? Credo, E a pessoa que tem enxaqueca fica sempre com o rosto assim, sabe, meio... Claro, tem uma dor. Imagine conviver com isso. Às vezes tem pessoas que ficam uma semana inteira com aquela sensação muito ruim de dor. E desde abril existe uma novidade no tratamento da enxaqueca, para dor de cabeça. A Vigilância Sanitária liberou o uso de toxina botulínica para o tratamento de enxaqueca crônica. Então é uma senhora novidade para o alívio dessa dor, né? E desde a divulgação dessa notícia, houve assim um corre-corre em todos os consultórios do mundo aqui no Brasil, querendo como se um milagre processasse, tirasse a enxaqueca, sumisse de repente. Mas não é bem assim, olha. O nome todo mundo já pronunciou, que é o tal do Botox, né? É verdade, você virou até adjetivo. É verdade. Ficou toda botocada, olha lá, botox É verdade, Lu. Aquela moça nem se mexe, Tá tão botocada que é. Pois é, a gente ouve falar muita gente que pede para fazer, mas pouca gente sabe o que que é. Para a gente entender melhor, vamos ver como é que é de verdade que funciona esse tal desse bicho, desse Botox. Rodou. Todo mundo já ouviu falar, mas muita gente ainda não sabe o que é. A toxina botulínica é um complexo de proteínas criado a partir de uma bactéria. E a aplicação dessa substância é um dos procedimentos estéticos mais realizados atualmente no mundo. Os pacientes, na maioria mulheres, buscam a diminuição das rugas de expressão. Aqueles pés de galinha indesejáveis, sabe? Pois então, a toxina é aplicada com pequenas agulhas em pontos específicos. Nos vincos da testa, entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos. Ela paralisa temporariamente o movimento muscular. Para a gente entender, a toxina botulínica bloqueia a liberação de uma substância chamada acetilcolina, um neurotransmissor que provoca as contrações musculares. Sem essa substância, o músculo deixa de contrair e as rugas não aparecem. Tudo isso começou em 1817, quando um médico americano estudou uma doença que afetava o sistema nervoso e paralisava os músculos. Era o botulismo, transmitido por uma bactéria encontrada em alimentos mal conservados. Essa bactéria foi então isolada e passou a ser usada como vacina. Depois disso, a toxina chegou a ser usada por um médico americano que buscava tratamentos alternativos para o estrabismo. Já o uso cosmético da substância foi liberado há aproximadamente 10 anos. Um casal de médicos canadenses começou a perceber a melhora nas rugas de pacientes que usavam toxina em outros tratamentos. E a partir daí, as aplicações viraram uma verdadeira febre mundial. Pois é, e hoje a toxina botulínica tem um número muito maior de utilidades. Os cientistas, na verdade, não param de fazer pesquisas sobre esse assunto. Aqui mesmo, mais você, nós já mostramos alguns usos dessa toxina botulínica. Além dessa aí da diminuição das rugas, a gente já falou aqui sobre o uso da toxina com sucesso, por sinal, para pacientes que têm contrações involuntárias no rosto, casos de suor excessivo. Esse foi muito legal, né? Da bexiga, aquela bexiga hiperativa, quando a pessoa faz xixi sem querer. Casos de paralisia cerebral, AVC, lesões medulares, até traumatismo craniano já foi usada a toxina. E ela ajuda no tratamento, na diminuição dos sintomas dessas doenças, né? E ainda se fala que tem muita novidade pela frente ainda, quer dizer, não para por aí, né, essa descoberta aí do uso da toxina. E aí, mas por que a gente está falando tudo isso? Exatamente porque tem muita gente à procura, se você chegou agora, de tratamento sem saber se precisa ou não da aplicação do Botox. Nós recebemos um e-mail, inclusive, que contava desse assunto, e tem um rapaz aqui que está doido para se livrar dessa enxaqueca, que é o Rodinei Stingel. Eu imagino, olha, você vai ver o caso do Rodinei, ele tem enxaqueca há 12 anos, ele está com 39 anos, imagina, quase metade da vida com enxaqueca, é casado, tem uma filha de 5 anos, precisa trabalhar, ele é assistente administrativo de uma madeireira aqui do Rio de Janeiro. Imagina você numa situação dessa. Rodou.
10 analgésicos por dia. 4 neurologistas diferentes. Crises de até 40 dias consecutivos de muita dor. Tudo isso por causa de uma enxaqueca que já dura 12 anos na vida do Rodinei. A minha dor começou com 27 anos de idade. Bem jovem. É, insuportável, entendeu? Aí 27 anos de idade começou, aí eu aguentei mais ou menos 4, 5 anos levando assim, mas eu tomava analgésico, parava, doía uma vez por semana, depois aí mais ou menos 1 mês, 2 meses começou a doer 2 vezes por semana. Aí foi assim sucessivamente, foi até pegar os 7 dias por semana. Aí quando chegou os 7 dias por semana, aí eu falei assim, agora tem na hora de procurar um médico, né? Mas nenhum tratamento deu jeito nas constantes dores do Rodinei. O desespero foi tanto que ele chegou até a mudar de emprego. A esperança era que, com uma rotina mais calma, as crises não fossem tão frequentes. Saí, vim pra cá trabalhar nesse meu local aqui, mais perto de casa, para mim estar em casa na hora do almoço, para mim de tarde estar em casa mais cedo. Mas infelizmente eu também não resolvi. O caso do Rodinei é tão sério que nós chegamos a interromper a entrevista por causa das dores de cabeça. Rodinei já estava sem rumo quando soube do tratamento com o uso da toxina botulínica. Foi correndo procurar uma opinião médica, mas acabou encontrando mais dor de cabeça e dúvidas. Um achou de me aplicar essa toxina e o outro falou que não vai adiantar. Aí o que eu faço? Pois é, aí Caramba, doutor, que loucura, Ana. você já imaginou você numa situação dessa? Qual é a sensação de ter que viver, né, às vezes o dia inteiro, uma semana inteira, né, para ajudar o Rodinei e informar tanto os brasileiros que sofrem de enxaqueca, como aqueles que têm alguém que conheça e que possa indicar? O Dr. Guilherme Furtado foi entrevistar um dos maiores especialistas em enxaqueca, o neurologista Augusto Valente, aqui no Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha no que ele diz. Tudo bem, doutor Augusto? Bom dia. Prazer em recebê-lo aqui, bom dia. O uso da toxina botulínica é indicado para o tratamento de enxaqueca crônica ou para qualquer dor de cabeça? Enxaqueca não é uma dor de cabeça. Enxaqueca é uma doença química, crônica e genética do cérebro. Existem tipos diferentes de enxaqueca. E um grupo de pacientes, um grupo pequeno, tem a chamada enxaqueca crônica. A enxaqueca crônica, que é a que o Dr. Augusto falou, tem sintomas específicos que devem ser observados. São cerca de 15 dias de dores por mês. As crises duram entre 4 e 72 horas. O paciente fica com enjoo e sensibilidade à luz e barulhos. Com a toxina botulínica, a gente sabe, pelo menos na parte estética, a gente sabe que é uma injeçãozinha. Então, provavelmente você deve ter que fazer vários pontos. Se eu imagino dor de cabeça, na cabeça, vários pontos que você deve ser feito. Onde é que são esses pontos? Esse protocolo que sugere a eficácia da toxina botulínica nos pacientes com enxaqueca crônica tem entre 31 e 39 pontos de aplicação. Ou seja, 31 furinhos de injeção na minha cabeça. Exatamente, que vão daqui da fronte, passando pela lateral, até a parte posterior da cabeça. Em cada um desses pontos é injetada uma quantidade específica da toxina botulínica diluída. Como é que é a ação dessa toxina? É diferente da parte estética? Tem uma ação que, não sei, pode ser diferente? Supostamente sim. Nós sabemos que para a parte estética é basicamente o bloqueio, a paralisação da placa muscular e dos músculos. Na dor de cabeça, nas crises de dor de cabeça da enxaqueca, como há um processo químico envolvido com liberação de determinadas substâncias, parece, não é comprovado, não é evidenciado claramente, mas parece que a toxina botulínica bloqueia e modula a liberação de algumas dessas substâncias químicas que são envolvidas no processo de inflamação e de dilatação das artérias da cabeça, que são
os fenômenos envolvidos ou presentes na crise de dor de cabeça da enxaqueca. O Rodinei você conheceu e você acha que a toxina botulínica seria um tratamento indicado para ele? Isso é uma coisa muito importante de nós alertarmos. Não é todo paciente com enxaqueca que vai se beneficiar da toxina botulínica. Em primeiro lugar, é preciso que seja a forma crônica. E a forma crônica, para ser definida, classificada, não pode incluir aquele paciente que usa excessivamente analgésicos. Rodinei, por exemplo, usa mais de 5, 6 analgésicos todos os dias. Usa muito. Além disso, existem pacientes que têm enxaqueca e tornaram a sua dor crônica, diária ou quase diária, porque tem outras doenças, porque tem muita ansiedade, porque tem muita depressão, porque tem os chamados transtornos de personalidade. Se isso não for diagnosticado e apenas o diagnóstico de enxaqueca crônica prevalecer, nós entendemos que a toxina botulínica não terá eficácia nesses casos. Quero agradecer ao doutor Guilherme, porque a informação, você está tendo como se estivesse tendo uma consulta na sua casa com um dos melhores neurologistas do país, que é o doutor Augusto Valente, que é mestre e doutor em neurologia. E aí, ele nos informa que além de não servir para todos os casos, tem um alerta. Essa técnica de usar a toxina botulínica para o tratamento de enxaqueca tem alguns efeitos colaterais. Olha lá. Primeiro, a queda da pálpebra, que pode durar semanas. Caramba! Outro efeito é a dor nos pontos da injeção e ainda a assimetria e irregularidade do contorno da face, porque você vai paralisar um lado da sua cabeça. E por último, o paciente pode ainda sentir uma certa fraqueza muscular quando a injeção é feita nos pontos posteriores do pescoço. E é um perigo quando usada de forma errada por pessoas que não estejam habilitadas para isso. Então fica aí o alerta, então se informe, procure um bom médico, caso queira experimentar e sofra de uma enxaqueca crônica como essa.